Então, meus amados, a gente falando sobre avivamento e alinhamento, ou alinhamento e avivamento, a gente pode ver alguns cristãos que, na medida do tempo, vão saindo daquela vida infantil, infrutífera, sem servir a Deus, para um nível de maturidade, de ser cheio do Espírito Santo, de ser usado de uma forma poderosa pelo Espírito Santo de Deus, na sua família, lá no seu ambiente ali social, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. O cristão sai de uma imaturidade para uma maturidade, para um comprometimento com o Espírito Santo, e ele é usado poderosamente por Deus. O cristão que vai se desenvolvendo, é imaturo, começa ali como filhinho na fé, né? Isso deveria ser uma exceção. Aí passa um tempo seguindo Jesus, depois de um tempo ele vai, se desenvolve, cresce espiritualmente e vai sendo tomado pela missão, pela unção, e vai fazer aquela missão poderosa de impactar, de transformar. Isso deveria ser uma exceção, mas isso virou a regra, porque a igreja de Atos, eles eram levantados debaixo de poder, de um avivamento sobrenatural, que eles iam. Quando Jesus foi assunto aos céus, tinha 120 com medo, escondidos no cenáculo, com a porta fechada. Muitos tinham negado, Pedro negou Jesus 3 vezes, e outros também ali temerosos, tantos que eles estavam ali acuados, com a porta reunião secreta. E veio o avivamento sobre eles, eles tiveram um impacto de 3.000 almas se converteram, de 120, uma explosão de influência. E ali se espalhou o cristianismo, que depois de pouco tempo, 8 milhões de cristãos, imagina, de 120 para 8 milhões, foi algo extraordinário. Então a regra do verdadeiro cristianismo é aquela regra de eu me converter e eu ser poderosamente usado por Deus. Mas hoje isso virou uma exceção. Hoje são poucos cristãos que querem um nível de maturidade, de responsabilidade, de comprometimento com Deus, com os céus, para viver uma vida de alto impacto com o reino de Deus aqui na terra. Hoje é uma exceção. Tanto que o número de pessoas que frequentam a igreja cresceu exponencialmente, mas os índices de pecado cresceram muito mais ainda. Que hoje, eu conversando com a Esther, né, eu disse: minha filha, a doutrinação, a ideologias, sociedade líquida, não existe mais valores. Sabe, eu vejo as matérias que ela vai estudando, o próprio Davi ali, né? Não existe um padrão moral mínimo, não existe um padrão de valores, não, tudo é relativizado, o normal, o óbvio hoje você vai falar, e aí a gente fica pensando: será que meu filho, eu tenho que mandar ele para uma faculdade que vai ser totalmente bombardeado por não, Deus, e que Deus nada, cara, que família nada, que sexo, não tem padrão nenhum não, meu irmão, faz o que tu quer, vive do jeito que tu quiser, não tem padrão nenhum. E a gente fica pensando, né, eu conversando com a Estel, de cara, e eu fico orando: Senhor, que a minha filha conheça um menino, um rapaz, que tenha o Espírito Santo. E aí depois Deus falou assim: não, mano, tu tem que orar para que ela seja cheia do Espírito Santo. E aonde ela chegar, ela na fundação, na UFAM, na UEA, numa faculdade privada, ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo e venha impactar, amém? Não tem que ter medo, não é a porta do inferno vai arrombar a igreja e vai dar pisão na igreja e quebrar a igreja, não. É a igreja que vai arrombar as portas dos infernos e levar a glória de Deus, amém? Não é a gente que tem que estar acuado, temeroso.
E aí, como que isso acontece? O segredo, olha aqui para mim, querido, o segredo de uma transformação verdadeira, de um cristão que muda, que vai ser uma vida totalmente comprometida com Deus, é alguém que faz como Jacó, que lutou com Deus e prevaleceu. Amém? Ele saiu esvaziado da natureza de Jacó e ele foi fortalecido mediante o Espírito de Deus numa natureza de Israel, de uma nova identidade. Amém? A tua identidade tem que ser maior do que o que esse mundo quer ditar. Amém? Não é o que a filosofia humana quer ditar. Progressismo, essa cultura deturpada, é um negócio de relativizando, pode droga, pode tudo, mudança de gênero, pode tudo, mas a tua identidade tem que ser maior em Deus. Amém? E aí, queridos, diga, para ter uma vida vitoriosa, primeiro ponto aí, visão e fervor. Vou me pautar aqui, diga unção e ação. Poderia ser assim, unção e missão. Não adianta, irmãos. A unção, muita igreja se confunde de ficar ali naquela só curtindo ali a presença. A unção só vem com uma missão. Isaías, vamos ler Isaías aí, eu vou me pautar por Isaías, capítulo 6, versículos, coloca aí do versículo 1, aí eu vou para os tópicos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Versículo 2. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3, versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. A terra não está, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Logo um dos serafins, queridos, olha aí o avivamento, voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse, olha o avivamento aí, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. A transformação. 8. Então ouvi a voz do céu, olha o alinhamento aí, alinhamento, céu e terra. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o clamor dos céus. Ele disse: eis-me aqui. O céu está dizendo: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Uma ação. Quem vai? Se não eu, quem, né? Se não agora, quando? Eis-me aqui. Diga unção e missão. Irmão, sempre eu fui sedento. Eu me converti e eu fui atraído por esse ambiente da presença de Deus. Eu não me contento em ser um mero religioso, frequentador de igreja. E eu creio que essa palavra, alinhamento e avivamento, é para quem quer uma experiência maior. E eu sei que Deus tem tocado a sua vida para desejar algo maior, amém? Isaías estava ali um cenário, o rei Uzias era um rei que veio debaixo de um avivamento, ele restaurou Israel, começou a prosperar,
ele derrubou os altares dos ídolos, ele fez uma restauração espiritual na nação, se voltou para Deus, veio a prosperidade, veio a paz. Quando de repente ele quis cumprir um propósito que não era dele, ele foi querer ser sacerdote, ele era rei, foi querer apresentar sacrifício, ele foi querer oferecer incenso, e Deus na hora feriu ele com lepra, e aí ele foi tirado, aquele homem que era rei foi isolado pela lepra, e aí ele morreu, e aí veio uma crise sobre Israel. Irmãos, a Bíblia e as gerações são a mesma, não há nada de novo. Israel, quando a gente vê o pecado de Israel, eles ofereciam, era sacrifício de crianças, eles se afastavam. Irmãos, a pior coisa que tem é se desviar. Se eu me desviar, e olha aqui para mim, quem está de pé, cuide para que não caia. Não existe até o dia que a trombeta soar e esse corpo corruptível fosse revestido da incorruptibilidade, aí sim a gente está seguro. Mas antes disso, irmão, ou a gente busca a Deus. O profeta está dizendo: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. E aí o cenário: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E era o povo de Deus, não era uma nação pagã, era a nação que tinha uma pseudo-aliança com Deus, mas precisava de uma experiência de transformação, de avivamento, amém? De se alinhar com o céu, com a vontade de Deus, com o trono de Deus. E eu não estou falando aqui que tu tem que fazer isso ou aquilo, mas eu estou te dizendo, Uzias, ele era rei, ele foi chamado para reinar, para ter um poder político. Aí ele quis ser sacerdote, quebrou o padrão dos céus, se quebrou, ficou leproso. Eu não sei qual é o teu chamado, qual é a tua missão, mas você e eu temos que estar alinhados com a nossa missão, amém? Não dá para mim fazer a tua missão, não dá para você fazer a minha missão, e não dá para mim fazer a missão da minha vida independente de Deus. Eu tenho que ficar diante dos céus dizendo: meu Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Quantos estão comigo, queridos? Então, uma vida cristã vitoriosa, que vive um avivamento verdadeiro, ela precisa de duas coisas: visão e fervor. Sem visão e sem fervor, não passa de mera religião. Eu vou falar algo aqui, cara, não tem diferença nenhuma. Os grandes líderes religiosos da época de Jesus estavam todos desalinhados com Deus. Jesus não veio reformar a religião de Israel. Não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cítaro, nem romano. Ele não veio restaurar, ele veio trazer a vida dele, o avivamento dele, amém? A gente vê a reforma a gente vai ler história, vai estudar, não veio. Deus não tem nada a ver com reforma, Deus tem a ver com transformação, com mudança de caráter, com transformação, amém? A reforma, eu até dizendo para Esther, na faculdade ou lá onde tu está estudando, não adianta tu defender o cristianismo histórico, fenômenos institucionais. A igreja foi a que mais criou tortura, a Inquisição, matava em nome de Deus. Aí veio a reforma protestante, que Lutero, Zwinglio, Calvino, houve um avanço espiritual, mas depois eles estavam matando também na fogueira. Depois eles estavam, em nome de Deus, cometendo atrocidades. Eu falo para Esther, minha filha, é Jesus a parada, amém? Não é Uzias, não é o judaísmo, não é o cristianismo. O cristianismo fez atrocidades mesmo, irmão. Não é Jesus, não era coisa do céu, não era o alinhamento com os céus, amém? Olha o que a gente vai pontuar aqui, irmãos. Sabemos de homens que se levantaram debaixo do avivamento para mudar
a realidade humana, carnal, demoníaca. Eu vendo um filme de história aí, né? O Knox lá da Escócia. O cara querendo poder político, matando, brigando. Em nome de Deus, assassinando pessoas. E aí hoje a gente ainda idolatra, né? Ainda a igreja evangélica ainda coloca os caras num pedestal. Só tem um nome, queridos. Diga para o seu irmão aí, só Jesus veio fazer a verdadeira transformação. Amém? Parece assim um negócio meio pesado, mas homens que foram envolvidos pelos céus. Mas eu posso ser envolvido pelo céu hoje e amanhã está tomado pelo diabo, matando em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui, queridos? E o que Deus quer é homens envolvidos pelos céus, mulheres envolvidas pelos céus, que vão manifestar o verdadeiro reino de Deus, amém? Não é uma instituição, não é uma para me dogmatizar, sistematizar, mas é a vida de Deus na minha vida, é a vida de Deus na vida de outros, amém? E aí, queridos, olha só, diga, homens e mulheres tomadas de uma visão de Deus, elas não vão matar ninguém em nome de Deus, mas elas morrem por amor a Jesus. Está vendo como é diferente? Ela se entrega por uma causa. Quando começa a matar em nome de Deus, já virou demônio. Porque o reino de Deus é o morrer para que vidas sejam salvas. É muito forte isso, não é ou não é, queridos? E a gente vê hoje uma geração meio enlouquecida. Não, tu tem que ser o cara. Tu tem que ser o cara, mas ele não está queimado pela visão dos céus. Sabe, queridos, só homens e mulheres tomados por uma verdadeira experiência com Deus vão fazer a diferença no meio de um povo de impuros lábios, no meio de uma geração que está totalmente corrompida e corrupta. Não tem como reformar essa geração não, irmãos. Não tem como restaurar. Tem como só o poder do Espírito Santo transformar, regenerar, é gerar de novo uma nova pessoa que morre, que se entrega. Avivamento é isso, irmãos. Então, por que que muitas pessoas foram usados poderosamente como avivalistas, transformaram cidades inteiras, nações inteiras? Gales lá, tomada de um avivamento, que não teve nenhuma sistematização. Depois lá, pentecostalismo, a Rua Azusa ali, um cara que não tinha nenhum pedigree, nada. Vários avivamentos estão eclodindo aí, irmãos, porque pessoas são tomadas por uma experiência com o céu, com o trono de Deus, onde elas saem debaixo de uma transferência da misericórdia, da graça de Deus. Ai de mim que estou aí, quem enviarei, quem há de ir por nós para curar esse mundo? Não é para brigar por uma influência temporária, para dominar pessoas, não, é para servir mesmo. Não é uma teologiazinha barata não, de miguelagem, não, é para servir mesmo, irmão, para se doar, para se entregar. E aí, isso, tomado de um fervor, envolvidos com o céu. Irmãos, alguém já disse, uma advertência, que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que a igreja não tem, é esse. Alguém disse assim, ó, se você se envolver muito com o céu, você vai se tornar inútil na terra. Mas o Leonardo Ravenhill diz, se há um problema que a igreja não tem, é esse. Aí, a verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que nós não temos utilidade no reino dos céus. Isso é forte, é ou não é? A gente está tão envolvido com a terra que a gente tem pouca utilidade. Ele diz aqui, nenhuma utilidade com os céus. E isso me faz respirar fundo e dizer, Senhor. E aí ele aprofunda aqui,
Irmãos, se nós fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nosso espírito, quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, nos constituiríamos uma ameaça para o diabo. Mas aí ele faz uma reflexão mais profunda. Se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Deixa eu refletir com você, irmão. Ele está dizendo aqui, Leonardo Ravenhill, ele está dizendo assim, olha, se você fosse tão comprometido com as questões espirituais, quanto você é comprometido com as questões de interesse pessoal, você estaria riquíssimo com a sua vida espiritual. Mas ele está dizendo que se a gente tivesse o mesmo comprometimento, olha aqui para mim, isso é muito forte, irmãos. Parece algo simples, mas eu queria que você entendesse isso com o teu coração aí, com a tua mente. Se nós tivéssemos o mesmo comprometimento com as coisas dos nossos interesses pessoais, do nosso trabalho, daquilo que é o nosso ganho, com um padrão que nós temos, interesse e compromisso com o reino dos céus, a gente estaria hoje mendigando, sem ter o que comer. É isso que ele está falando. Ser mais claro, ele está dizendo assim, eu tenho compromisso com as minhas coisas aqui, meu trabalho, meus interesses aqui, meu estudo, do nível que eu tenho com o meu interesse com o céu, com as coisas espirituais, eu poderia estar numa condição de mendigância, de miserabilidade, porque falta a igreja um comprometimento com os céus. Quantos estão comigo aqui, queridos? E isso não é para a gente ficar, ai meu Deus, eu vim domingo para mim, mas é uma realidade, irmãos, que a gente precisa encarar e dizer, eu vou subir meu nível de comprometimento com os céus, porque eu quero declarar que você vai se envolver com os céus, amém? Que você vai prosperar tanto aqui na terra, quanto nos céus, amém? É possível a gente ter um compromisso sério, se envolver com o reino de Deus. Olha lá, o que esse cara disse, muita gente já usou isso aqui, mas esse foi uma fala desse George Dack. Ele diz assim, ter visão sem missão nos torna visionário. É a pessoa que só vive desejando, só visualizando, olha, eu quero isso, quero aquilo. Ter visão sem missão nos torna visionários. Ter missão sem visão nos torna trabalhadores demais. O cara trabalha sem resultado. Só missão, sem visão, trabalha e cansa, trabalha e fica exausto. Mas ter visão e missão nos torna missionários. A gente cumpre o nosso propósito, a gente é energizado a um nível de produtividade sobrenatural. Amém? Eu quero saber o teu nível, o que te consome, qual a visão que queima você. Pergunte aí para o seu irmão, o que está te queimando, irmão? Ninguém vem para a igreja, você não está aqui hoje porque tem alguma imposição, ou você não está aí fixo, comprometido com esse momento de culto, porque você é obrigado, mas porque queima em você uma visão, uma missão, é ou não é, queridos? Você está lá no GC, você está lá na sala de intercessão, aqui no louvor, na mídia lá, é porque você está queimado por algo dos céus, e você está alinhado com uma visão, e Deus vai te honrar, você vai estar trabalhando, você vai estar estudando, mas o teu compromisso com Deus é inegociável. Amém, queridos? Eu estou estudando aqui, mas eu estou pensando no reino de Deus. Eu estou trabalhando aqui, ganhando dinheiro e pensando no reino de Deus, amém? E fazendo o meu melhor. Hoje você pode dizer, o pastor não está fazendo o melhor dele aqui na igreja, mas eu estou fazendo o meu melhor. Alguém pode estar dizendo para você, você não está fazendo o seu melhor no ministério que você participa. Para aquele avaliação humana pode ser que não, mas você está fazendo o seu melhor, amém? E é isso que fala no céu. Não fala nos céus, não é algo que está aparente, é algo que está dentro, queimando no espírito. Amém, queridos? Diga, visão e missão nos leva a sermos missionários verdadeiramente. A gente cumprir
o nosso propósito. E diga assim: eu sou um visionário e um missionário, porque eu tenho visão e missão. E aí, queridos, o quarto e penúltimo ponto: você está preparado para ter uma visão que tem um preço? A visão do reino de Deus, às vezes, Isaías perdeu o rei Urias. Você pode perder alguém, amigos, até carreira. Ninguém fala nisso, né? Eu tenho falado para Deus, se essa parada de advocacia não for para mim, me tira desse game. Mas também eu não vou desistir também sendo covarde, dizendo que não consegui. Amém? Quantos estão comigo? Muita gente já passou, eu sei quem eu sou. Diga, a minha identidade tem que ser maior do que as realidades impostas pela sociedade. A tua identidade tem que ser maior, irmão. Você tem que ter uma identidade. Diga, o meu CPF tem que ser maior do que qualquer CNPJ. Teu CPF, você é maior do que a sua empresa. Aí as pessoas pensam assim, né? Não, essa empresa que eu trabalho, se tu ficar doente, morrer, a empresa vai embora. E a gente se apequena e diz, não, aqui vai morrer. Não morre não, irmão. Você é maior que seu CPF. O seu CPF é maior que o CNPJ. Cuide dele, porque só tem ele. Você é único. Você é irrepetível, incomparável. Amém? E aí você precisa ter uma experiência. Você não pode servir a Deus porque tem alguém te chamando para servir a Ele. Amém? Tem que servir a Deus porque Deus te chamou para uma obra, para uma responsabilidade. A gente fala do reino de Deus, pastor, isso para a minha vida particular, é isso também. Eu digo para Esther, para o Davi, ninguém vai estudar por ti não. Ninguém vai trabalhar por ti, ninguém vai lutar as tuas guerras. Você vai ter que lutar ela. Tanto que eles acordam cedo. Eles que vão me chamar. Por quê? E aí às vezes a gente fica olhando para a vida e você precisa ter um avivamento pessoal, amém? Eu estou lutando, irmão. E eu não estou dando aqui, opa, eu sou o cara, não. Essa semana eu até falei para o pastor Xavier, eu tomei uma decisão que eu tinha tomado e quebrei. Eu vou tirar refrigerante da minha vida. Tirei refrigerante 1 ano. Só nos eventos, fora de casa. Aí toma um pouquinho. Não, agora sobrou, leva para casa. Quando vê, refrigerante tomou conta. Vou tirar refrigerante. Ou tem um suco, ou água, ou um suco, ou água. Refrigerante está fora. Fiquei umas semanas sem jantar e fiquei ansioso de novo jantando. Não é que eu não vou jantar, mas vou ter um horário limite ali de alimento, até 6 horas. Diga para o seu irmão aí, lute as tuas guerras. Estou na academia direto, irmão. Academia não emagrece não, mas é bom para perder dor, para problema de acabou ficar ansioso, meio atribulado, meio para baixo. O cara vai lá, é hormônio e tudo mais. Vários ganhos aí psicológicos, vários ganhos de mobilidade. Não, tô bem gordinho, mas sem nenhuma trava. Diga para o seu irmão, vá, lute as suas guerras sozinho. Amém? Não sei por que eu estou falando isso, mas é alguém precisando desse avivamento pessoal aí. Nada a ver com a ministração. Mas vamos lá, olha aqui, queridos. Diga, 3 dimensões desse preço. Olha só, a visão, ela não tem desconto. Para você viver a visão de Deus para a sua vida, não tem desconto. Não tem desconto. Se alguém deseja ser salvo, santificado, e só quer ser salvo, santificado, amém. Fica só nesse padrão, mas para viver nas fileiras do exército de Deus, tem que pagar um preço. Amém? Tem que ter uma autodeterminação de Deus ali. Deus, eu tenho compromisso contigo e eu vou. Eis-me aqui.
algumas lições da visão e da missão de Isaías. Primeiro, as dimensões da visão de Isaías, capítulo 6, do 1 a 9. Olha a visão de Isaías. A primeira, ele se dirigiu para o alto, ele viu o Senhor no alto e exaltado trono. Nós precisamos dessa visão do Senhor, amém? Quando você tem uma visão de quem é Deus, você vai saber quem você é. E aí você vai deixar de ter aquela vida tacanha. Eu sou um Zé Ninguém, um Zé... Até o Zé fica meio invocado, né? O papai é Zé, mas... Mas dessa situação, irmão, de inferiorização, de complexos, de... Ai, eu sou pequeno. Não! Ele viu o Senhor. Diga, uma visão alta. Depois ele viu a si mesmo. Uma visão profunda. Ele diz, ai de mim. Ai de mim. Preciso uma mudança. Deus é tão grande. E agora olha aqui para mim. Quando você está num avivamento, irmão, você não vai se sentir santão, não. Você vai se sentir, ai de mim. Você não vai olhar ninguém para baixo assim. Você vai olhar todo mundo como... Não é que você está inferiorizado, amém? Mas que você vai respeitar a história de todo mundo. A realidade de todo mundo. Você vai ter compaixão de todo mundo. Você vai ser tomado. E o religioso você arrebenta ele. Jesus arrebentou o religioso, irmão. Mas pecador arrependido? Vem, meu filho, segue-me. Não peca mais não. Você é novo. Você tem uma nova história. E aí, ele viu a si mesmo. Agora, irmão, a visão dele para fora. Ele viu o mundo. Que tipo de mundo? Ele viu o mundo perdido. E habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão dele, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. A visão dele tinha altura. A visão dele tinha profundidade. Ele viu a profundeza do seu coração. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Tinha largura, ele viu o mundo. Foi uma visão de santidade. Ele viu o quê? Os serafins cantando, santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Precisamos ver a santidade do Senhor. Esse mundo não está cheio de Satanás, não. Não está cheio do pecado. Pessoas vão ser tocadas. Eu vi uma história hoje do Smith Wigglesworth, que ele estava no trem. E aí passou 3 paradas ali do trem e as pessoas desceram. Todo mundo desceu do trem. Em 3 paradas. Como precisava, voltava. Esvaziava o trem em 3 paradas e o Smith Wigglesworth sentadinho lá na dele. Quietinho no cantinho dele. 3 paradas, esvaziava e as mesmas pessoas voltavam para o trem. Na terceira, uma pessoa corajosa chegou com o Smith Wigglesworth e disse: o senhor pode se retirar do trem? E aí ele disse: mas por que? Eu ainda não cheguei no meu ponto, no meu destino. Porque o Senhor está fazendo a gente se sentir pecador. Tal era a santidade que estava tomada a vida dele. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida: toda a terra está cheia da sua glória. E a glória de Deus é uma glória cheia da Kadosh, da santidade. E as pessoas vão ter que fugir da tua presença, ou elas vão ter que se render ao Deus Todo-Poderoso, que ama elas e que quer santificar cada uma delas, assim como Ele santificou a Isaías com uma brasa viva tirada do altar. Deus tem poder de nos santificar, e Ele está santificando a minha vida e a tua vida. Nesses dias as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver a nossa vida, que era cheia de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Elas vão ver a santidade de Deus e vão dizer: ei, como é que tu foi purificado? Eu estou sentindo que eu sou pecador, eu preciso de Deus. Não é sobre religião, vocês estão comigo, irmãos? Não é sobre um sistema dogmático, não é seguir uma
doutrina humana, uma sistematização. Qual é a tua confissão teológica de Westminster? Não, meu irmão. É uma lei que ele pegou, escreveu nas tábuas do meu coração. Não é tábuas que ele escreveu lá com o dedo de Deus lá. A Torá, agora não, a Torá está dentro de mim, é a lei de Deus dentro de mim. Amém? Que você não consegue mais pecar. E que as pessoas vão olhar para você e vão ver a santidade de Deus. Quantos têm essa experiência, queridos? De você, eu até quero pecar, mas não consigo. Que doideira é essa, né? Que Deus marcou você uma brasa tirada do altar dele. Não foi uma autossuficiência de santificação, de autorrenegação. Não, eu não toco nisso, não toques aquilo, não ligues isso, não faças aquilo. Não, foi algo que foi ligado dentro de você. Amém? É uma santidade poderosa. Então, a iniquidade, estou perdido, e a visão do desalento divino, quem eu enviarei? Já pensou? Olha aqui para mim, queridos, Deus o Todo-Poderoso. Você pensou, Larissa, o Deus Todo-Poderoso, quem que eu enviarei? Deus estava igual muitas vezes a gente no ministério, né? Quem que a gente vai levantar? Tu já pensou, Deus, que não cria nada com escassez, conta quantos cabelos você tem, quantos grãos de areia tem na terra, quantas folhas tem numa árvore? Quem que eu enviarei? Deus está assim. Parece até que Deus está limitado. Quem eu enviarei? E aí, meus amados, quantos estão comigo aqui, irmãos? Deus está, quem que eu enviarei? Deus Todo-Poderoso, que pode fazer os religiosos, né? Olha, estão adorando Jesus aqui, não pode ninguém, só Deus, mas é Deus, irmão. E aí diz que tem até o burrinho, né? Olha, estou todo mundo aqui, pai. O burrinho achando que era para ele, né? O burrinho que levava Jesus. Olha, todo mundo. Mas todo mundo querendo que o povo calasse. E aí alguém responde e diz: Deus suscitaria até pedras, filhos de Abraão, das pedras, para louvarem a Ele. Amém? Então diga: a missão. Quem irá por nós? Esse é o avivamento, irmãos. Esse é o avivamento. Não é aquela loucura de ficar só tendo um êxtase aqui. Não, mas avivamento é você estar lá no propósito de Deus, ativo, comprometido, com responsabilidade da vontade de Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui? Senhor, eu tenho um compromisso contigo. O que é hoje para me fazer? Hoje, nesse dia, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é aquele romantismo, eu quero ser missionário, Senhor. Aí Deus, tu quer ser missionário? Então vai ser porteiro da igreja. Então vai lavar a igreja. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai agora ajudar os irmãos do culto de oração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai agora fazer culto na caixa de som, carregar a caixa de som e fazer culto. E doido para pregar, e só pregava uma vez, que tinha uns 10 pregadores, cada um mais eloquente do que o outro, e só tinha uma vez para pregar. Carregava mais a caixa do que pregava. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga para o seu irmão: avivamento, alinhamento, céu e terra, preço de uma visão. Oração ou promoção? Nessa hora em que vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que com oração. Irmãos, graças a Deus a Eve está envolvida com a oração. Amém? Teve 24 horas de oração. O pessoal estava aqui hoje orando aqui. Mas hoje a igreja está mais envolvida. E eu sou um dos caras que promovo aí, boto no YouTube tanta coisa. Mas não é promoção que vai fazer o reino de Deus acontecer. Amém? E eu posso ser até
pastor, o senhor está sendo incoerente, o senhor bota seus vídeos lá mesmo. Não estou me promovendo lá não. Amém? Eu estou orando, Senhor, que esse vídeo aqui faça alguma coisa na vida de alguém. Porque o Senhor já fez isso aqui na minha vida, no meu devocional, na minha intimidade, no meu secreto. E eu sei que tem uma palavra para alguém. E vendo ali, quando eu comecei a usar essa questão dos vídeos, vinha alguns testemunhos, eu sei que vem. E a gente não fica, como é que se diz? Motivando as pessoas a interagir, né? Conta o teu testemunho, fala algo. Mas quando eu falava, vinha testemunhos assim maravilhosos. Mas olha só, irmãos, a igreja hoje, tem alguma coisa tocando aí? A igreja hoje, escuta bem isso, querido, incentiva mais a competição e se esquece da consagração. A igreja hoje, Leonardo Ravenhill está pontuando, incentiva mais a competição do que a consagração. E é um tempo, irmãos, de avivamento, de alinhamento. Ninguém está para competir com ninguém. A gente não está fazendo igreja para ser maior do que outra igreja, amém? Para ser menor, para ser maior. Não é isso o reino de Deus. A gente está para se consagrar. E vai crescer, porque o reino de Deus tem que crescer. Mas vai crescer na medida que Deus for dando o crescimento, amém? O que eu vou fazer, pastor? Qual é a minha? É me consagrar e plantar, regar. Eu plantei, Paulo disse, né? Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Resumindo em miúdos aí, você tem que se consagrar e cuidar dos que estão dentro e salvar os que estão fora. É essa a máxima da nossa missão: cuidar de quem está dentro e salvar os que estão fora. Amém? Pastor, avivamento e alinhamento, o que é? É eu pegar minha Bíblia e ler e dizer: Deus fala comigo. Não é porque tem uma obrigação religiosa, uma campanha aqui de leitura bíblica. Não é isso, irmãos. Jejum, é uma campanha agora, 21 dias, aí eu vou jejuar. Não, eu tenho que ter o meu jejum espontâneo, amém? A igreja só vai se for alguma coisa humana, sabe, movendo, muitas vezes forçando a barra. É a vigília, é o negócio. Diga: avivamento é alinhamento pessoal com Deus. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que fazer o que tem que ser feito ali. Não, é porque eu sou filho de Deus, eu preciso me alimentar de Deus. Diga: a igreja hoje incentiva a competição e se esquece da consagração. A igreja substituiu a propagação do evangelho pela autopromoção. É imperativo que tenhamos essa visão tríplice: o céu, eu e a terra. Um alinhamento: o céu tocando a minha vida e eu vou tocar a terra. Amém, queridos? Com a glória, com a Shekinah de Deus, com o Kadosh de Deus. A gente vai orar para que Deus venha fazer isso aí, nos envolver com visão e fervor, nos envolver com o céu, fazer com que a visão e a missão sejam, e a gente assumir o preço da visão e dizer: eu não vou me promover, eu vou orar. A oração vai ser maior do que a minha promoção. Amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, lá no teu trabalho, pastor, você não precisa se promover, você precisa orar e Deus vai te promover lá, amém? Lá na tua faculdade, na tua escola, você não precisa querer aparecer lá não, Deus vai te honrar como Ele fez com Daniel, Misael, Azarias, que eles eram avaliados e eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os doutos ali da Babilônia. Eles foram encontrados mais sábios, 10 vezes mais sábios, porque eles tiveram um alinhamento com o céu. Vamos fazer a vontade de Deus aqui. Nós não vamos nos contaminar com os manjares desse mundo. Amém? Queria que você dissesse: Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ter uma visão da tua presença. Quero ver, Senhor. Isaías viu o Senhor assentado. Começa a olhar para o Senhor aí. Como que eu vejo o Senhor? Você vê o Senhor quando você diz: Senhor, morreu Uzias, o rei que eu confiava morreu, o rei que
que era meu parceiro morreu, agora só eu e Deus. Irmãos, é você e Deus o avivamento. E o resto você vai servir no seu GC, no seu ministério que você desenvolve. Você vai ser um avivalista, alguém que é envolvido pelos céus. Quero que você orasse: Senhor, visão e ação, visão e fervor, Senhor. Visão e fervor é um fogo queimando dentro de mim, é um fogo do Espírito Santo. É a brasa tirada do altar. Senhor, me queima, Pai, me queima. Eu não quero ser alguém, Senhor, sem fervor, sem fogo no meu coração. Eu quero ter o meu espírito aquecido da Tua glória. Me envolve com fervor, Senhor. Como Isaías foi tocado com aquela tenaz, me toca, Espírito Santo, com a tenaz. Não é serafim que eu quero ver, não, Senhor. Eu quero ver, é o toque do Espírito Santo.